Olá, estudante! Seja bem-vindo ao Tira Dúvidas, nosso encontro diário e ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, para que você possa fazer uma boa transição para o PET 4, nós assistimos à resolução dos exercícios da área de Ciências Humanas. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Nesse primeiro bloco estão aqui comigo os professores de Geografia, o Leonardo Greco e o João Paulo Dias. Sejam bem-vindos, professores. Gostaria também de agradecer a presença dos nossos intérpretes de Libras, a Márcia Moura e o Gilbert Santos, que está nesse bloco com a gente. Então é isso, agora é com você. Os nossos canais de comunicação já estão abertos para receber a sua pergunta. É só ligar no nosso telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, número 31 98295 2794. Não se esqueça de falar seu nome, cidade, escola e o ano que você estuda. Vamos ficar muito felizes de responder ao vivo a sua pergunta. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que está aparecendo agora na sua tela. Enquanto você envia suas perguntas, vamos relembrar os temas das aulas de hoje. Vamos começar com o professor Leonardo. Professor Leonardo, tudo bem? Tudo bem. Quais foram os temas que relembramos hoje? Bom dia, Dani. Bom dia, alunos. Bom dia, professor João. A gente vai analisar hoje, com relação ainda sobre a globalização, os efeitos desse processo nas questões territoriais. Como é que os diversos territórios do nosso planeta, como é que se deu essa reconfiguração, tanto com relação aos países chamados países em desenvolvimento, quanto aos países desenvolvidos, a questão das migrações, dos processos de acolhimento ou não desses migrantes, Então, tudo isso a gente vai buscar esclarecer nas perguntas que vocês mandarem para a gente. Ótimo, obrigada, professor Leonardo. Tudo bem, professor João? Conta pra gente aí, quais foram os temas que nós relembramos hoje nas aulas? Tudo bem, Dani? Tudo bem, professor? Bom, nós relembramos um pouco sobre a temática, sobre a temática da demografia, que é um tema bem recorrente do 7º ano, e aí nós fizemos uma abordagem voltando um pouco nos conceitos demográficos, na análise demográfica populacional do Brasil, lembrando que a demografia são os estudos populacionais, e analisamos pirâmides etárias e alguns dados que são importantes para uma análise demográfica bem feita, para que a gente possa fazer uma utilização correta, bacana dos dados demográficos. E nas atividades do 9º ano, nós voltamos à discussão do processo de globalização, das contradições que existem nesse processo de globalização, com foco especial às questões ambientais, porque nós discutimos tanto nas aulas e também hoje na correção das atividades, essa questão da globalização e a sua associação com a utilização dos recursos naturais e os impactos ambientais que a utilização exagerada desses recursos ela pode acarretar. Obrigada, professor João. Agora que já relembramos as aulas de hoje, de Geografia, vamos passar para as nossas perguntas. Vamos lá? Nossa primeira pergunta é para o 7º ano, para Geografia. Para o professor João, o que é crescimento natural ou vegetativo? Bom, vamos lá. Como nós discutimos nas aulas, o crescimento natural ou vegetativo, ele é a diferença entre a natalidade e a mortalidade. Lembrando que a taxa de natalidade consiste no número de nascimentos observados por grupos de 1000 pessoas e a mortalidade é o número de mortes também observado por grupos de 1000 pessoas. E aí o crescimento natural ou vegetativo, ele vai ser justamente a diferença entre essas duas taxas, a de natalidade e a de mortalidade. Inclusive, nós analisamos nas atividades a variação que teve ao longo a partir da segunda metade do século XX até o início do século XXI, desse crescimento vegetativo. Obrigada. Vamos para a próxima. A próxima dúvida é uma dúvida de 3º ano. Professor Leonardo, como pode existir xenofobia entre as pessoas de um mesmo país?
Essa pergunta é interessante porque muitas vezes, quando a gente, na maioria das vezes, aliás, que a gente escuta sobre xenofobia, a gente logo faz a relação entre um ato de hostilidade, de preconceito, de não acolhimento entre pessoas de países diferentes, normalmente imigrantes que saem de um país, normalmente países em situação econômica mais carente, que migram para países desenvolvidos e ali sofrem alguma hostilidade. Contudo, a gente tem que fazer uma análise um pouco mais ampla, porque a xenofobia, ela engloba a aversão ou o medo do desconhecido, do diferente. Então, basta a pessoa, ainda que resida no mesmo país, o nosso Brasil é um exemplo claro, nosso país é vasto, então as manifestações culturais, os regionalismos são muito fortes aqui no nosso Brasil, né? Então, é comum você ter pessoas, por exemplo, que residem na região norte ou nordeste e que por alguma necessidade se veem forçados a migrar, por exemplo, para a região sudeste ou para a região sul, né? E ali ela vai vivenciar um choque cultural extremamente impactante para a sua vida. E é normal que nessas novas situações, essas pessoas comecem a sofrer algum tipo de hostilidade por parte de também brasileiros, mas que residem em áreas com perfil cultural diferente. Por isso que apesar de não ser legal, não ser desejável, mas é uma realidade a presença de atos de xenofobia dentro de um mesmo país. Ele quer complementar, pode complementar, professor João. Interessante fazer essa análise, né, professor? Porque o Brasil é um país que tem uma diversidade populacional muito grande. E aí, em uma das aulas do 7º ano, nós abordamos isso, a base populacional do Brasil. E essa diversidade gigantesca que a gente tem, muitas vezes a gente ouve muito falar assim, nossa, nós temos vários Brasis dentro do mesmo Brasil. Exato. Né? E acaba que muitas vezes, infelizmente, muitas pessoas não enxergam como a diversidade como algo positivo. E aí tem atos como esses, né? Tem atitudes como essas, mesmo dentro de um mesmo país, sujeitos a uma mesma legislação, né? Todos naturais do mesmo país, mas ainda assim com práticas como essas. E a gente percebe muito isso quando a gente estuda sobre o Brasil. Isso, exatamente. E é importante a gente ver que a questão dessa diversidade, ela não só é presente, como ela é extremamente relevante para a Constituição do Brasil como esse caldeirão multicultural. E talvez seja uma das coisas que mais evidencia o país internacionalmente, é justamente essa diversidade, essa fartura de conhecimento, fartura de experiências culturais que, não vou dizer só, mas que a nossa realidade nos propicia muito essa prática. Ok, obrigada, professores. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de 9º ano. Professor João, a utilização descontrolada dos recursos renováveis pode causar impactos ambientais graves? Podem sim. Pergunta interessante essa, inclusive, porque muitas vezes nós associamos os recursos renováveis a um tipo de recurso que ele pode ser utilizado e que ele não vai causar impactos ambientais. Mas eles causam sim. Por quê? Porque se a gente tem uma utilização exagerada desses recursos, eles podem vir ficar escassos, porque a gente tem que entender que o recurso natural ele tem uma capacidade dele se renovar. Né? Ele é renovável? Sim, só que ele tem um tempo, um período que ele consegue se renovar naturalmente. Por exemplo, a questão do desmatamento. Se a gente observar, a vegetação ela consiste num recurso natural renovável. Só que se tem um desmatamento muito grande, exagerado, descontrolado, se ele ocorre em uma região específica, a natureza ela não dá conta de recompor, né, de fazer a recomposição daquele desmatamento. Então, mesmo sendo um recurso renovável que está sendo utilizado, o impacto ambiental ele vai ser, sim, gigantesco. Porque a capacidade, a gente tem que entender que a natureza ela tem uma velocidade de recomposição que ela não se alterou ao longo do tempo. Né?
na medida que o nosso consumo ou consumismo, que foi um tema falado também muito nas aulas, que é o consumo exagerado, que demanda uma grande utilização desses recursos, ele pode resultar em impactos ambientais muito graves, inclusive com a utilização dos recursos naturais renováveis. Ok, obrigada. Vamos para a próxima. A próxima dúvida é uma dúvida de terceiro ano. Professor Leonardo, o que motivou os europeus a migrarem para o Brasil? Essa questão tem a ver muito faz uma inter-relação com a história, e a gente vai pensar um pouquinho, vai voltar um pouco no tempo e vai falar sobre o final do século XIX e início do século XX. Nesse período, a situação na Europa ela não era tão favorável assim em termos socioeconômicos. E, por outro lado, no Brasil, você vivia um momento pós-abolição da escravidão em que era necessário uma reposição de mão de obra. Tá? Aí, nesse aspecto, os imigrantes europeus foram atraídos para o Brasil para atuarem como mão de obra, especificamente nas lavouras brasileiras. Então, aliou-se duas coisas. De um lado, uma situação socioeconômica na Europa que não era favorável para um grande contingente populacional, né? E uma necessidade local, uma necessidade do Brasil, em termos de se recompor uma mão de obra que havia sido comprometida por ocasião da abolição da escravidão, que se deu em 1888. Então, foi a conjugação desses dois fatores que motivou a migração, primeiro de europeus para o Brasil, depois vieram também orientais, japoneses, né? A colônia japonesa que é bastante expressiva, mas essencialmente foram essas as motivações. Ok, vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de sétimo ano. Qual a diferença entre crescimento natural e crescimento demográfico? Vamos lá. Nós já falamos de crescimento natural, que ele vai ser a diferença entre as taxas de natalidade e de mortalidade. E aí a diferença desse crescimento natural para o crescimento demográfico é porque o crescimento demográfico ele vai pegar esse saldo do crescimento natural e a gente vai acrescentar as taxas de migração, que é a diferença entre a entrada e saída de pessoas, que a gente chama de imigrantes e emigrantes. Relembrando que nós falamos também nas aulas, o imigrante é aquele indivíduo que chega e o emigrante é aquele que sai. Então, quando a gente analisa o fluxo migratório, e aí fala novamente, o mesmo indivíduo, o indivíduo que migra, ele é ao mesmo tempo imigrante, porque ele chega a algum lugar novo, diferente da sua origem, e ele é emigrante do seu local de origem. Então, o crescimento demográfico ele vai ser justamente o crescimento natural e a gente acrescido, né? E a gente vai acrescentar aí a taxa de migração, que é esse saldo entre imigrantes e emigrantes. Ok, vamos lá, vamos para a próxima. A nossa próxima dúvida é uma dúvida de terceiro ano. Qual a causa do preconceito sofrido pelos nordestinos no Brasil? Vocês se lembram da questão que eu respondi agora há pouco, com relação à xenofobia presente no mesmo país? Uhum. Essa questão dos nordestinos é uma exemplificação ideal. Tá? São cidadãos brasileiros que vivem numa região que, econômica e socialmente falando, ela é carente, extremamente carente, né? que têm que se sujeitar a migrarem para outras regiões do Brasil em busca de uma melhor condição de vida, em busca de sustento para si e para seus familiares. Né? Esses nordestinos, ao se deslocarem principalmente para a região sudeste, várias vezes são motivo, né, são alvo de piadinhas, de hostilidades as mais variadas, né? E tudo isso, né, é prática xenófoba, é prática de xenofobia. Não importa se é uma piadinha de mau gosto que se faz, né? Por mais inofensiva que pareça, não existe. Tudo está enquadrado nessa questão da xenofobia. Tá? Ok, a próxima dúvida também é para você, professor Leonardo. O que motivou o atentado às Torres Gêmeas? Bom, vamos lá. Aí a gente vai pensar um pouco naquela questão do atentado
11 de setembro de 2001, né? Quando 2 aviões atingiram as torres do World Trade Center em Nova York, nos Estados Unidos, né? A motivação, a gente não consegue falar, aliás, né, em motivação, mas sim em motivações, tá? Primeira coisa, a gente vai pensar no grupo que promoveu esse atentado, né? Um grupo fundamentalista extremista islâmico, né? Um grupo terrorista, né? Que se apoia ainda, né? Na ideologia do islamismo, mas através de uma leitura meio distorcida, meio, vamos dizer assim, extremista do que o islamismo prega, no sentido de considerar aqueles que não são muçulmanos como pessoas a serem combatidas. De fato, o islamismo, ele prega o seguinte: aquelas pessoas que não são muçulmanas, elas devem ser convertidas. Percebam a diferença que vai entre ser convertido e ser combatido. Juntamente a isso, você tem aspectos de ordem econômica, por exemplo, a questão de esse grupo terrorista ter uma leitura com relação aos Estados Unidos, com relação aos países europeus, como países que são uma ameaça à humanidade, países sim, que esses sim devem ser combatidos. Então percebam que a gente não fala de uma motivação, mas de algumas motivações, tá? E eu falei só duas assim para não me alongar muito, mas os motivos que levaram a esses atentados são vários e extremamente complexos, mas a gente pode se ater inicialmente a essa questão mais voltada à religião, né? Uma interpretação distorcida, vamos dizer assim, né? Da religião, e também a questão de reação à dominação de um país imperialista, ok? Ok, obrigada, professor Fernando. A nossa próxima dúvida veio do Rio de Janeiro. É do Luiz Fernando Ayala, ele é estudante do 7º ano. Professor João, o que é um país desenvolvido e um país subdesenvolvido? Vamos lá. Um país desenvolvido é um país que ele tem um domínio econômico e tecnológico em relação aos outros. E quando a gente fala de domínio econômico e tecnológico, ele vai resultar em uma situação econômica muito favorável para aquele país, né? E partindo do princípio que essa análise é uma análise socioeconômica, a partir do momento que o país ele tem um domínio econômico e tecnológico e ele tem uma situação financeira favorável, socialmente falando, esse país também vai ser desenvolvido porque nos países desenvolvidos as políticas públicas elas costumam atender melhor a população. Então, um país desenvolvido, né, resumindo, é um país que ele tem esse domínio econômico e tecnológico, resultando em uma condição financeira favorável e a população do país ela tem acesso a esse desenvolvimento econômico, por isso, desenvolvimento socioeconômico. Já os países subdesenvolvidos são países que eles têm uma dependência econômica e tecnológica em relação aos países desenvolvidos. E devido a isso, os países subdesenvolvidos, eles tendem, né, a ter problemas sociais graves, porque uma vez que eles têm uma condição desfavorável, são países mais pobres, o país não consegue investir em políticas sociais que visam o quê? Um crescimento econômico considerável e, consequentemente, um crescimento socioeconômico que beneficia a população como um todo. Ok, professor, acho que quer complementar? Só lembrando, Fernando, né? O aluno, isso, né? Isso, Luiz Fernando. Luiz Fernando, essa nomenclatura desenvolvido e subdesenvolvido, ela já caiu em desuso. Tá? Nesse caso, você vai adotar a seguinte nomenclatura: pode utilizar ainda desenvolvido para aqueles países em situação socioeconômica confortável, né? Mas os outros países você vai adotar duas. Você vai falar como países em desenvolvimento ou até mesmo países emergentes. Aqueles países que não estão numa situação tão confortável assim em termos socioeconômicos, mas que vêm num processo de evolução, de aprimoramento. Ok, vamos para a próxima no telão. A nossa próxima dúvida também é para o professor João. A distribuição da riqueza no mundo é igual ou desigual? Por quê? Bom, a distribuição da riqueza do mundo ela é bastante desigual. E a prova disso que a gente percebe é justamente
essa questão da gente ter os países serem classificados de formas distintas. Nós temos países, né? Os países que são mais desenvolvidos, os países que são menos desenvolvidos. E essa distribuição da riqueza ela é desigual porque a gente tem que pensar que a lógica do sistema capitalista ela tem como base, como fundamento a desigualdade, não é? E aí, a partir do momento que nós temos, no período histórico, o fim da Guerra Fria e a gente tem o capitalismo, ele se instaura mesmo como sistema socioeconômico que ele vai vigorar, né, no mundo como um todo. Então, a base do capitalismo ela é desigual. A gente fala que é uma contradição, né, que existe. Porque nós temos e aí fazendo um paralelo com o processo de globalização, que a gente tem aquilo que parece ser e o que é de fato. E aí, quando a gente faz essa análise do contexto socioeconômico do mundo como um todo, a gente percebe justamente que a desigualdade, né, ela é a base do sistema capitalista. E a partir do momento que nós temos o sistema capitalista que ele é disseminado no mundo como um todo, então nós vamos ter um mundo bastante desigual. Ok, obrigada. Vamos para a próxima, no telão, é uma dúvida de terceiro ano. Professor Leonardo, por que as diferenças entre judaísmo e islamismo agravam a crise em Israel? Por uma questão religiosa e prática. Vamos lá. Se vocês relembrarem da nossa pergunta mais cedo hoje, vocês vão ver que eu fiz um pouquinho um bate-bola com história de novo, né? E eu adoro esse bate-bola com história. E vocês perceberam que a questão é bastante fundamentada em questões religiosas. Vamos lá. Quando os hebreus, né, ocuparam a região que hoje corresponde ao território de Israel, eles fizeram isso acreditando em uma promessa divina do seu Deus, o Deus dos judeus, né? Promessa essa para a qual os árabes não deram bola, porque exatamente para os árabes, como não tinham a crença judaica, esse Deus não lhes dizia nada. Então, por que respeitar o direito à posse de um território, sendo que esse direito foi dado por um ser o qual eu não reconheço, né? Então, assim, essa divergência entre judaísmo e povos árabes, no caso os muçulmanos, né, a gente não vai ter como única motivação, mas sem dúvida é uma das motivações mais relevantes para a gente entender esse contexto de conflito incessante, né, até o momento incessante, entre israelenses atualmente e árabes. Só lembrando que a gente teve um passo importante nessa questão em busca da paz, que foi a inauguração de uma linha comercial, né, um voo comercial entre Israel e os estados da Palestina. Então, é a primeira vez que vai acontecer, que acho que já aconteceu, um voo comercial para unir as duas regiões. Sem dúvida, isso assim, ainda que seja um passo discreto, mas é extremamente relevante nessa solução. Ok, obrigada. Vamos já para a próxima. É uma dúvida de nono ano. Professor João, o que é a utilização abusiva dos recursos, o que é a utilização abusiva dos recursos naturais? Essa pergunta tem até uma relação com a última que a gente respondeu desse tema, que na verdade a utilização abusiva é aquela utilização exagerada, né, desses recursos, que vão causar justamente esses impactos ambientais. Esse assunto é importante ele ser tratado para que nós tenhamos essa consciência, né? Nós, enquanto seres humanos, nós necessitamos dos recursos naturais para que a gente possa sobreviver. Isso é fato. Nós não podemos também falar assim, nós não vamos utilizar mais nada da natureza, porque tudo que a gente usa no dia a dia, né, os materiais escolares que vocês utilizam, tudo isso, por exemplo, tudo isso vem dos recursos naturais, né? Só que aí essa utilização exagerada é que vai causar os problemas ambientais graves que nós temos aí na atualidade e vão gerar consequências assim gigantescas, inclusive ameaçando comprometer a nossa sobrevivência e dos demais seres vivos.
Ok, obrigado, professor João. Vamos fazer aquele pequeno intervalo. Aproveite e participe do Tira Dúvidas de Ciências Humanas, que no próximo bloco contará com a participação da professora Viviane Soares, de História, e da professora Tassiana Brasil, de Ensino Religioso. Eu agradeço a presença do professor Leonardo e do professor João Paulo. E você, estudante, continue mandando suas dúvidas no nosso telefone fixo ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Até já! Diariamente levamos até você as notícias da sua cidade, do seu estado. Entrevistas e a repercussão dos fatos em 2 edições diárias. Jornal Minas, de segunda a sexta, 13h e 19h30. Não cancele, remarque. Minas te espera em breve. Imagine uma linha de 10 metros representando o total de água na Terra. Deste total, apenas 1 milímetro simboliza a água doce encontrada em rios, lagos e na atmosfera, de fácil acesso e própria para o consumo humano. O pouco que ainda resta é poluído e desperdiçado pelo homem. Pense nisso. Olá, o Harmonia desta quarta traz grandes clássicos da música de concerto dos Espíritos Abençoados de Gluck, a Pequena Serenata Noturna de Mozart e a Suíte Orquestral número 2 de Bach. A execução é da Orquestra Pianissimo. Então não perca, o Harmonia vai ao ar nesta quarta, 10h15 da noite, aqui na Rede Minas. Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas, que conta agora com a participação da professora Viviane Soares, de História, e da professora Tassiana Brasil, de Ensino Religioso. Sejam bem-vindas, professoras. Lembrando que você pode fazer sua pergunta pelo telefone fixo ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Enquanto você envia suas dúvidas, vamos relembrar mais alguns conteúdos das aulas. Professora Viviane, tudo bem? Tudo bem, Dani? Conta pra gente aí, quais foram os temas que relembramos hoje? Então, nós fizemos, né, as questões do PET do 2º ano, cujo tema é Brasil Imperial. Então, a gente resolveu as questões, né, discutindo aí as possibilidades relacionadas a cada uma dessas questões. E nós também refizemos, na verdade, né, as atividades que estavam presentes nas 4 aulas do Enem. Então, os temas das aulas do Enem foram a ascensão, né, a afirmação da superpotência, e aí a gente dividiu, né, a gente colocou a aula 1, 2 e 3, já que o assunto era muito extenso, né, e a 4ª aula era sobre a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Então aí depois a gente vai, né, ter essa aula do 2º ano, que é o período aí imperial, né, no Brasil, e acaba casando um pouco com essa aula do Enem. Esses foram os nossos assuntos da aula de hoje. Obrigada, professora Viviane. Tudo bem, professora Tassiana? Nós vamos responder hoje os temas aí das 4 semanas, não é isso? Sim, tudo bem. Bom dia, pessoal. Bom dia, Dani. Bom dia, Vivi.
Hoje nós vamos responder sobre o conteúdo de ensino religioso do 4º ao 9º ano. Ok, obrigada. Agora que já relembramos mais alguns temas, né, e vamos relembrar também as aulas do ensino religioso, vamos passar para as nossas perguntas. Vamos lá? Nossa primeira dúvida é uma dúvida de terceiro ano para a história. O que John Lennon pretendia ao expor sua lua de mel para os repórteres? E aí, professora Vivi? Na aula a gente tratou um pouco desse gesto, né, do John Lennon quando ele se casa, e falamos a respeito do contexto da Guerra Fria, né, que é quando a gente trata desse assunto da afirmação da superpotência. Bom, nós tratamos o seguinte: durante a Guerra Fria não havia conflito direto entre as duas grandes potências, né, Estados Unidos e União Soviética, mas essas potências, elas acabavam interferindo em outros conflitos. Isso aconteceu com relação à Coreia, isso aconteceu com relação ao Afeganistão, né? Então, aconteceu também com relação ao Vietnã. Durante a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos mandaram, né, suas forças para a luta, assim como a União Soviética, mas eles tiveram muitas baixas, né? E como a Guerra do Vietnã ela é projetada, né, ela é divulgada em tempo real, né, na televisão, as pessoas tinham acesso, elas viam aquilo acontecer, ela gerou uma onda de protesto muito grande. E é nessa onda de protesto que se insere esse gesto, né, do John Lennon, porque ele abriu a sua lua de mel para os repórteres como uma forma de tornar visível a discussão dele em prol da paz. Então, isso até gerou aí algumas revoltas, né, por parte dos repórteres, porque eles acreditavam que eles iam cobrir outras coisas da intimidade do cantor. Quando, na verdade, quando abriu o quarto, os dois, ele com a esposa, né, eles ficavam falando sobre a paz, conversando sobre a paz, né, com cartazes para a paz. Então, assim, ele foi muito criticado, falando que ele talvez quisesse se autopromover ao fazer aquilo. E ele acaba dando uma declaração, dizendo que ele poderia ganhar muito mais dinheiro em 1 hora fazendo uma música do que em 8 dias abrindo o quarto de hotel para os repórteres. Então, que a intenção dele naquele momento era justamente falar sobre a paz e sobre o fim da guerra. Ok, obrigada. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de 9º ano para ensino religioso. Quais as características do sincretismo religioso no Brasil? Bom, essa é uma pergunta interessante que nos leva a pensar sobre o processo de construção da população brasileira. Nós temos aqui um país onde habitavam os índios que tinham as suas crenças religiosas, para onde vieram os europeus com as suas crenças religiosas e trouxeram pessoas da África com as suas crenças religiosas. Então, quando essas pessoas começaram a viver juntas aqui no Brasil, essas crenças começaram a se misturar. Em parte também porque até a proclamação da República, o catolicismo romano era a religião oficial no Brasil. Então as pessoas não podiam declarar ter outra religião. E para disfarçar qual era a sua real fé, às vezes eles usavam o sincretismo como um recurso. Então a pessoa, o negro que veio de África para ser escravizado aqui no Brasil, ele queria fazer as suas orações a Iansã, mas ele não podia, ele tinha que dizer que estava fazendo orações a Santa Bárbara. E assim, o que acontecia? Os conhecimentos do catolicismo se misturaram aos conhecimentos das religiões africanas. E depois que foi liberado, que aqui no Brasil todo mundo tem liberdade para ter a religião que quiser, acontece que esses conhecimentos já estavam misturados. Então as pessoas acabam tendo esse sincretismo religioso até sem saber, em que misturam um conhecimento de uma religiosidade com outra. Embora proclame que tem uma religião, mas muitos conhecimentos são trazidos de outras religiões. Ok, obrigada, professora Tassiana. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de 2º ano para a história. Quais as consequências para o Brasil ao assinar tratados comerciais com a Inglaterra? Então, essa questão, ela remete à nossa aula sobre a transferência da corte portuguesa para o Brasil, né? E a gente entende que a vinda da corte portuguesa está relacionada a vários fatores da Europa, né? E principalmente o fato de os portugueses não conseguirem aderir ao bloqueio continental, né? Se fechando para a Inglaterra.
Então, os portugueses mantinham relações comerciais com os ingleses e contaram, né, com o apoio dos ingleses para essa transferência da corte. Então, a corte portuguesa, quando ela vem para o Brasil, né, fugindo da invasão napoleônica, ela recebe o apoio, né, para o transporte, para que eles pudessem fazer essa viagem. Mas a Inglaterra, assim como antes já possuía relações com Portugal, ela busca estreitar isso aí. Então, ao permitir, né, ao possibilitar, oferecer recursos para essa transferência, fica muito claro que existem interesses comerciais. Então, o Brasil, ao aceitar essa ajuda, ele também já assume, né, Portugal, melhor dizendo, né, ao vir para o Brasil os portugueses, eles assumem a responsabilidade de fazer contratos, né, comerciais com os ingleses. Então, por que esses tratados eles não são tão favoráveis para o Brasil, né, e para a corte portuguesa que está aqui? Acontece que esses tratados eles vão favorecer a entrada de produtos ingleses, né? Eles vão ter impostos mais baixos para a entrada desses produtos, né? A gente fala também dos portos estarem abertos para essa chegada. Então, mesmo que a gente tenha um tratado, o nosso consumo dos produtos ingleses ele é muito maior do que o contrário. Então, acaba que a nossa balança comercial ela fica desfavorável, né? A gente vai ter uma onda muito grande de produtos ingleses chegando. Além da gente ter um alto índice de importação, isso é um fato que prejudica o desenvolvimento da produção no Brasil, né? Porque a gente não produz, já que a gente tem aí todos os suprimentos vindo da Inglaterra. Então, seria esse um grande fator desfavorável para o Brasil nesses acordos aí. Ok, a nossa próxima dúvida é uma dúvida de segundo ano para ensino religioso. Como a religião influencia o mundo e os blocos econômicos? Bom, essa é uma pergunta bastante interessante, porque o que acontece? Se a gente for pensar nos governos hoje, os governos eles partem do princípio da laicidade, que é a separação entre o Estado e as religiões. Nem o Estado pode interferir nas religiões, nem as religiões podem interferir no Estado. Só que tem uma coisa muito importante aí. O Estado ele é feito de pessoas, e as pessoas têm religião. E as religiões têm os seus princípios. Então, por exemplo, nós podemos considerar, eu vou citar um exemplo dentro da história do Brasil, que aconteceu uma influência dessas, da questão da religião, e o que se pretendia através da religião para atingir o desenvolvimento econômico. Como eu falei na última pergunta, durante o período, até a proclamação da República, o catolicismo era a religião oficial no Brasil. Mas nós temos o protestantismo como o símbolo do capitalismo. O pensamento protestante ele caminha muito próximo do pensamento capitalista, da industrialização, do progresso. São questões civis, mas que são muito importantes para os protestantes em termos de desenvolvimento pessoal. E aí o que acontece? Dom Pedro ele começa a incentivar a imigração de pessoas de países protestantes e mesmo de missionários protestantes que viessem para o Brasil. Ele permite, porque ele acredita que eles vão trazer não só a religião protestante, mas também a ideia do capitalismo. E aí, o que acontece? Esse é um exemplo de como que a religião pode ser utilizada para atingir outros objetivos além do religioso, pensando também no econômico. Então, a religião ela afeta o mundo não porque os países são religiosos, mas porque as pessoas que são os elementos principais na composição de um país, elas têm uma religião que afeta seu modo de pensar, de agir e de ser. Ok, vamos para a próxima. A próxima dúvida é uma dúvida de terceiro ano. Professora Viviane, qual o papel da CIA durante a Guerra Fria? Ah, sim, nós falamos aí nas aulas, né, sobre a Guerra Fria, que a CIA, ela era, né, um órgão associado ao governo dos Estados Unidos que tinha a função mesmo de investigar, né, ela era uma polícia investigativa, de espionagem mesmo. Bom, durante a Guerra Fria havia uma preocupação muito grande, né, com o que o outro fazia, né? O outro, nesse caso, é principalmente o que é a União Soviética, né? Então, havia uma preocupação muito grande, por quê? Durante essa tentativa de afirmação das potências, elas buscavam atingir o maior número de países possível.
Então, esse maior número de países, a ideia era disseminar a sua ideologia. Então, os Estados Unidos, eles queriam que o capitalismo, né, estivesse presente na maior parte dos países. Enquanto isso, a União Soviética fazia o mesmo, tentando expandir, né, o comunismo. Então, a CIA, né, ela tem esse serviço de espionagem justamente para tentar entender o que está sendo organizado, né, do outro lado. Então, a gente tem um exemplo que deixa isso muito claro, né, quando a gente tem, após Cuba passar por uma revolução e depois dessa revolução tornar-se socialista, a gente tem membros da CIA no Brasil para tentar, né, investigar se o nosso presidente, então, estaria aí tentado a aderir também ao socialismo, né? Ou também a gente pode falar aí a respeito de como isso acontecia também, de mandar pessoas disfarçadas, né, para países que formavam a União Soviética. E aí a gente tem um monte de filmes que vão contar pra gente, né, de agentes, né? A gente fala do 007, que vai contar um pouquinho sobre a ação aí de espionagem que acontecia nesse contexto, já que isso trabalha muito com essas questões. Mas, fechando a questão, a CIA era um meio, né, de espionagem mesmo que foi utilizado pelos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. Ok, professora Viviane, aí nesse contexto aí da Guerra Fria, é possível apontar pontos positivos do período da Guerra Fria? Então, é um longo período da história, né, que a gente vê aí uma série de questões relacionadas à política, né, à ideologia mesmo, como a gente falou, né, mas é um momento em que Estados Unidos e União Soviética, eles disputam em vários campos, né? E no campo militar é o que é menos possível em função do poder bélico de cada um deles. Mas então em outros campos também eles vão disputar, que é também no campo científico, que é no campo tecnológico, né? Até mesmo na questão do esporte. Então, assim, a gente entende que nessa busca de superar o outro, né, e de mostrar aí a sua maior capacidade, a gente vai ter muitos desenvolvimentos tecnológicos que podem ser vistos como um ponto positivo, né? É um período conturbado, é um período de conflitos que tem as consequências negativas, mas essa disputa ela acaba gerando um interesse maior em se desenvolver mais do que o outro, né? E isso gera para a gente um monte de avanços. Ok, obrigada. Vamos voltar para o telão. A próxima dúvida é uma dúvida de 6º ano. Professora Tassiana, explique a diferença entre identidade e alteridade. Bom, identidade é quem você é a sua percepção sobre a sua própria pessoa, como você gostaria de contribuir ao mundo, como você gosta de ser visto, quem você é. Alteridade é você conseguir enxergar o outro como uma pessoa que tem a sua própria identidade e respeitar essa individualidade e conseguir enxergar o outro como uma pessoa tão humana quanto você, que tem a sua identidade da mesma forma como você, que tem direitos da mesma forma que você. Ok, obrigada. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de 2º ano. Para a história, quais as principais características da economia brasileira após a independência? Nós vimos aí, ao tratar, né, do acolhimento e fazer as questões do PET, o que muda, né, economicamente falando, no Brasil pós-independência. Né? E uma das coisas que a gente comenta é que a gente não tem grandes transformações. Né? Na verdade, o que a gente percebe da economia do Brasil nesse momento de transição é uma permanência, uma continuidade, né, de um padrão agroexportador, né, voltado aí para a monocultura, utilização da mão de obra, né, do escravizado. Então, a gente percebe uma continuidade muito grande. Também uma dependência econômica é uma marca muito forte aí desse período pós-independência, até porque a gente acaba assumindo outros gastos, né, até para que Portugal reconheça a nossa independência, né, a gente vai ter que pagar aí. Então, a gente continua aí, né, contraindo empréstimos, devendo ainda mais à Inglaterra. Então, principalmente nesse momento de transição, a gente não consegue observar grandes mudanças na nossa economia. O que nós vamos assistir é que ao longo do Império Brasileiro, né, no decorrer do tempo pós-independência, a gente vai ter um maior desenvolvimento, que ele acontece principalmente no segundo reinado, né, que é o reinado de Dom Pedro II, que a gente vai poder falar um pouco mais de uma industrialização que, embora tímida, ela se diferencia desse período inicial, né, do Império. Então, assim, a gente percebe no segundo reinado um crescimento, uma modificação econômica maior. No início pós-independência, a gente tem, na verdade, uma continuidade do padrão anterior do período em que éramos colônia de Portugal. Ok. Nossa próxima dúvida agora é para ensino religioso.
qual é a religião mais praticada no Brasil? Bom, no Brasil, a religião mais praticada é o cristianismo. E vamos lembrar que o cristianismo, pelo menos aqui no Brasil, são duas principais vertentes, que é o cristianismo católico, que até pela construção histórica do país tem a maior parte da população, e o cristianismo evangélico ou protestante, que é o segundo maior grupo religioso no Brasil. Ok, a nossa próxima dúvida é da Escola Estadual João de Freitas Neto, no município de Montes Claros. É uma dúvida de terceiro ano. Cada religião tem seu líder? Em um culto ecumênico, cada um faz sua pregação? Sim, cada religião tem seu líder. As religiões têm as suas próprias formas de organizar. Às vezes isso é muito importante para um grupo, às vezes o que diferencia um grupo do outro, principalmente entre grupos protestantes, é justamente essa forma de escolher o líder e de organizar o trabalho da liderança. Cada religião tem o seu líder. Em um culto ecumênico, normalmente são convidados líderes que representem aquela população que vai estar ali sendo representada. Por exemplo, se você tem 100% de pessoas católicas num lugar, você não tem necessidade de fazer um culto ecumênico, porque todos estão partindo do mesmo princípio religioso. Se você tem pessoas católicas, evangélicas e kardecistas, então você vai procurar líderes dessas religiões para que estejam representando. Você não vai procurar um líder do islamismo, por exemplo. Medida protecionista, porque assim, encarecendo a importação daquilo que nós mesmos produzimos, isso vai fazer com que a gente compre o produto nacional. Então, nós vamos comprar o próprio produto, porque comprar de outro país fica muito caro. À medida em que a gente compra mais o produto do país, a gente incentiva mais a indústria, né? A gente incentiva mais a produção, porque a demanda por aquele produto ela é muito grande. Então, é uma tarifa protecionista, mas que esteve relacionada aí aos fatores para a industrialização, porque ao dificultar a importação de produtos, acabou favorecendo o desenvolvimento da nossa produção. Ok, vamos para nossa próxima dúvida, é uma dúvida de 7º ano para ensino religioso. Professora Tassiana, percebe-se ainda no Brasil muito preconceito em relação às religiões afro-brasileiras. Podemos dizer que esse preconceito está relacionado também ao racismo e à história dos negros no Brasil? Podemos, com certeza. Porque o que acontece? Como eu falei anteriormente sobre o sincretismo religioso, não foram só as religiões africanas que influenciaram a construção do pensamento religioso brasileiro. Nós temos também exemplos de coisas que foi o paganismo europeu que influenciou na cultura brasileira. E aí as pessoas tendem a ter um preconceito muito maior com as religiões afro-brasileiras do que com essas influências que há do paganismo europeu na cultura brasileira. Então nós podemos falar sim que em grande parte o preconceito com as religiões afro-brasileiras está ligado à questão racial. Ok, a nossa próxima dúvida agora é para a história. Uma dúvida de 3º ano. Professora Viviane, qual a relação dos acordos entre Inglaterra e Portugal e o fim da escravidão? Excelente pergunta essa, né? Porque ela remete a uma alteração da nossa estrutura, né? Em utilizar a mão de obra do escravizado com as relações internacionais aí, né? Com a Inglaterra principalmente. Bom, desde que a gente tem aí na história todo esse apoio da Inglaterra ao Brasil em vários momentos históricos, a gente entende que esse apoio ele não é um apoio livre de interesses, né? A gente sabe que tem interesse sim. E uma das questões que a Inglaterra coloca, né, ao ajudar o Brasil, inclusive ao reconhecer a independência do Brasil, é que a escravidão ela seja, né, exterminada. Né? Então, a escravização, né, que é utilizada aí no Brasil como força de trabalho, né? E aí o que acontece? A Inglaterra ela era uma grande potência, produzia muito, vendia para muitas regiões. Então, não estou dizendo que não há um interesse voltado para a questão humanitária, né? Não estou dizendo. Há sim, há relatos, há documentos também que mostram que a Inglaterra tinha sim essa preocupação. Mas a gente entende que o fundamento maior, o objetivo maior é mercado consumidor. Por quê? A pessoa escravizada, ela trabalha, mas ela não tem salário, ela não tem recurso financeiro, então ela não compra. E a Inglaterra ela precisa vender.
Então, esse fator, ele justifica a intervenção da Inglaterra na escravidão, não só no Brasil, como na América, porque ao libertar as pessoas escravizadas, isso significava um aumento, né, do poder aí, né, do mercado consumidor para os ingleses. Então, assim, ao longo da história do Brasil, a gente tem várias intervenções, né, dos ingleses. A gente tem a criação da Lei Eusébio de Queiroz, que é feita sob pressão mesmo, né, que vai acabar com o tráfico. Então, assim, toda essa interação, toda essa participação da Inglaterra, né, nesse momento, nesse contexto, além da questão da defesa humanitária, tem sim a questão econômica, que é muito forte. Ok, obrigada, professora Viviane. A próxima dúvida também é para você, é uma dúvida de terceiro ano. Quais os motivos para que a corte portuguesa viesse para o Brasil? Então, essa pergunta, né, remete à nossa aula. A gente fez uma aula específica para tratar desse momento, né? E a gente entender que o Brasil era uma colônia de Portugal, né? E a transferência da corte portuguesa para o Brasil, ela se insere num contexto europeu em que, pós-Revolução Francesa, a gente tem a chegada de Napoleão Bonaparte ao poder. E o Napoleão Bonaparte, ele tinha aí uma intenção, né, de fazer com que a França se tornasse uma grande potência. E para que a França fosse essa potência que se pretendia, era importante tirar o brilho da Inglaterra, né? Ou seja, a França deveria passar por cima da Inglaterra para ela assumir esse papel que até então era dos ingleses. Então, para isso, Napoleão Bonaparte, ele decretou o bloqueio continental, determinando que os países não comercializassem com a Inglaterra, né, que fechassem os seus portos. E a gente até comentou hoje aqui a respeito disso, em outra pergunta, né, da impossibilidade dos portugueses de bloquear a Inglaterra, e justamente por causa dos acordos comerciais. Bom, é importante a gente comentar que esse fator, ele é muito importante para a transferência da corte, porque o Napoleão, ao decretar o bloqueio, deixava claro que aquele que não aderisse sofreria as consequências, que seria a invasão das tropas napoleônicas, né? Mas é importante a gente comentar também que antes desse fato, em outro momento histórico, né, os portugueses já haviam aí pensado na possibilidade de transferência da corte. Mas aquele momento especial e diante da ameaça de invasão napoleônica, né, foi necessário que esse projeto se efetivasse. Então, a transferência da corte, ela está muito relacionada às questões da Europa, sim, né, das guerras napoleônicas e a necessidade de manter o reino português. Uma vez que todo o reino, né, que Napoleão avançava, que ele dominava, ele retirava aquela família que estava no poder e colocava um parente dele no lugar. Ao vir para o Brasil, né, a corte portuguesa, ela consegue, né, tanto fugir da invasão, mas sem perder o trono, né, já que Dom João, ele continua governando aqui. Então, acho que consigo esclarecer um pouco aí desses motivos. Obrigada, professora Viviane. Chegou a hora de mais uma pequena pausa. Aproveite para participar do Tira Dúvidas, que no próximo bloco contará com a participação da professora Maria Dice Gontijo, a Didi, e da professora Tassiana Brasil, que continua com a gente. Eu agradeço a presença da professora Viviane e você, estudante, já sabe, é só ligar no telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Já já estaremos de volta, não saia daí. Logo após a teleaula da Secretaria de Estado de Educação, não saia daí. Na Rede Minas, você tem informação confiável e atualizada. O Jornal Minas Primeira Edição começa agora, 13h, e às 19h, uma nova edição todos os dias. Rede Minas, 24 horas de programação especial dedicada a você. Fique em casa, se liga!
a necessidade do isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus, o Opinião Minas está diferente. As entrevistas são feitas remotamente aqui pelo estúdio para mantermos a segurança de todos. Mas continuamos com o nosso propósito de dar a você, telespectador, a oportunidade de receber informações detalhadas e de qualidade sobre os diversos assuntos da atualidade. O programa aborda temas como economia, mercado de trabalho, empreendedorismo, saúde, educação e comportamento. E não se esqueça, o horário também está diferente, de segunda a sexta, às 8h15 da noite. E eu te espero. Olá pessoal, no BG de Casa em Casa desta terça vamos falar sobre um tema delicado, mas que merece toda a nossa atenção: o suicídio, que infelizmente cresceu muito durante a pandemia. Entre as causas, a solidão provocada pelo isolamento social, o estresse econômico, a ansiedade e as incertezas em relação ao futuro. Eu espero você para essa conversa, hein? É às 5h30 da tarde, aqui na Rede Minas. Até lá! Estamos de volta ao último bloco do Tira Dúvidas de hoje, que conta agora com a presença das professoras Tassiana Brasil e Maria Dirce Gontijo, a Didi, da área de Ciências Humanas. Seja bem-vinda, professora Didi. Lembrando que ainda dá tempo de você participar dessa conversa. Ligue para o nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Enquanto você envia suas dúvidas, vamos relembrar mais algumas aulas de história. Professora Didi, tudo bem? Beleza, Dani. Conta pra gente aí, quais foram os temas que nós relembramos hoje? Sim, no 6º ano, a gente trabalhou com a unidade temática Invenção do Mundo Clássico e o contraponto com outras sociedades. E aí a gente deu prioridade para, aqui na América, os astecas, maias, e incas. E trabalhamos também o Egito, e Mesopotâmia, lá na Idade Antiga, tá? No 4º ano, a gente trabalhou as transformações e permanências nas trajetórias desses grupos humanos. Aí a gente falou um pouco dos indígenas brasileiros, da América e assim por diante. Obrigada. Agora que já relembramos mais algumas aulas de história, vamos voltar para as nossas perguntas. Vamos lá? Nossa próxima pergunta é do 6º ano, é para a professora Didi. Explique sobre a religião dos incas, maias e astecas. Bom, esses 3 povos, que habitavam aqui, a América antes da chegada do Cabral, que a gente chama de povos pré-colombianos, todos eles eram politeístas, tá? Isso significa o quê? Que eles acreditavam em vários deuses, e esses deuses eram todos, voltados, para alguma coisa ligada à natureza. Porque eles acreditavam que esses deuses traziam para eles a questão da chuva, da boa colheita, e também aqueles deuses que também continham as tempestades, não é isso? De estar protegendo de fato esses povos pré-colombianos. Ok, obrigada. Vamos para a próxima no telão. A próxima dúvida é do 9º ano para ensino religioso. O bullying pode ser considerado uma forma de intolerância? Por quê? Sim, o bullying pode ser considerado uma forma de intolerância. Porque normalmente a pessoa que pratica o bullying é uma pessoa que não consegue enxergar outra pessoa com alteridade. É uma pessoa que vai ver o outro na sua diferença e não vai pensar que ele é igualmente digno dentro das suas diferenças, mas vai pensar numa forma de diminuí-lo, de ofendê-lo, de persegui-lo. Então, sim, o bullying é uma forma de intolerância. Ok. A próxima pergunta é uma dúvida de 4º ano. Como se deu a formação das famílias ao longo do tempo? É bem interessante, Porque, assim, a gente vê hoje, os núcleos familiares hoje, são bem diferentes ali de quando se formou. Porque, na verdade, a gente coloca aqui, as famílias foram formadas a partir do momento que começou-se os grupamentos humanos lá na pré-história.
né? Mas quando eles foram, né, que descobriram a questão da agricultura, aí eles começaram então a ser sedentários, aí começou-se então a formar os clãs, não é isso? E que daí veio, né, as aldeias formando as cidades. E como que a família então surge nisso daí? A gente fala que a família é a mais antiga, né, entidade que a gente tem, assim, né, forte dentro de uma sociedade. E essa família, a gente fala o quê? Que ela começou sendo extremamente patriarcal, não é isso? Onde, né, tem um pai, esse pai era aquele que provinha a alimentação dessa família e, né, da esposa, dos filhos, e a mulher normalmente ela ficava cuidando dos filhos e ali nos afazeres, né, domésticos. Ao longo do período, a gente teve, né, várias modificações nessa estrutura familiar, que hoje existe, né, muitas, né, estruturas. A gente sabe que tem, né, família que 2 pais criam crianças, 2 mães, crianças criadas por avós, os próprios irmãos, né, morando sozinhos, tios cuidando de sobrinhos e assim por diante, que hoje é uma gama enorme de diversidade e que a gente entende que para ela ser família, não importa a sua estrutura, ela só precisa ter muito afeto e muito amor ali nesse seio familiar. Ok, obrigada, professora Didi. A nossa próxima dúvida é para ensino religioso, é uma dúvida de 6º ano. O relacionamento com o outro pode interferir em nosso comportamento e em nosso jeito de pensar? É errado continuar a amizade com alguém quando a forma de pensar e as atitudes não são parecidas com as nossas? Uma boa pergunta, né? Sim, com certeza. Olha, quando você convive com uma pessoa, você tem a oportunidade de aprender e você também acaba ensinando do seu comportamento para essa pessoa. Então, a convivência é uma troca. Você entra com os seus princípios, com os seus valores, com a sua moralidade, com a sua ética, e essa pessoa também vem com aquilo que ela acredita, com o que ela pensa, com o que ela sente, e vocês vão trocar. Isso acontece em qualquer tipo de relacionamento. Agora, quanto à amizade, se você continuar uma amizade com alguém que é muito diferente de você, se você consegue fazer esse exercício da alteridade e olhar para a pessoa e falar assim, é diferente de mim, mas eu o compreendo, eu o respeito, continue a amizade, vocês 2 só têm a ganhar. Agora, a gente também tem que ter a sabedoria. Por que essa pessoa é diferente? Ela é diferente apenas porque ela é diferente de mim ou ela é diferente porque ela está fazendo coisas erradas? Coisas erradas não vale a pena continuar a amizade. Mas se é simplesmente porque são pessoas que pensam diferente, que têm uma história diferente, valores diferentes, continue sim, você só tem a ganhar. Excelente, aí ó, fica a dica. Vamos para a próxima. A nossa próxima dúvida é a professora Didi. É uma dúvida de 4º ano. Quais eram as características dos povos, as famílias indígenas, quando os portugueses chegaram no Brasil? Legal. Bom, essas famílias, né, ainda hoje eu entendo que tem muitas características da época para o hoje nas famílias indígenas, né? Porque normalmente ali já havia, né, lá no começo, já havia uma divisão de trabalho, tá? Né, muito clara, onde, né, normalmente os homens, eles ficavam por conta, né, da defesa do território, da questão, né, das guerras, quando fosse necessário, de defender a família em si, e também com a questão da caça e da pesca, isso para prover, né, a alimentação, né, da sua família. Já as mulheres, né, que depois isso até modificou com a questão da sociedade branca em si, foi que nessa época as mulheres, elas cuidavam, né, das roças. Normalmente elas é que iam lá e que desmatavam, que limpavam o terreno, que plantavam, que colhiam e, claro, além disso tudo, as mulheres ainda faziam o quê, né? Elas faziam a comida e cuidavam das crianças ali. As crianças trabalhavam? Não obrigatoriamente, tá? Mas as crianças, elas aprendiam com as pessoas mais velhas, né? O que elas poderiam estar fazendo, mas sem aquele compromisso de ser obrigação mesmo, né, de estar trabalhando. Mas claro que elas eram, né, já iniciadas ali na questão de, né, se era homem, acompanhava o pai, né, nas caças, na pesca, e se era mulher, ela ficava ali junto da mãe, né, aprendendo também sobre as atividades mais domésticas.
Ok, vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de 7º ano. Falamos muito sobre os líderes religiosos. E os ateus também possuem líderes? É uma pergunta interessante. É uma pergunta bastante interessante. O que acontece? As religiões, normalmente elas são organizadas, elas têm uma estrutura hierárquica e por isso elas têm líderes que representam todo aquele grupo, que ensinam os princípios daquela religião para o grupo. O ateísmo não é assim. Normalmente, os ateus eles não têm um espaço onde eles vão congregar toda semana porque não acreditam em Deus. Não é por aí. Normalmente, o ateu só não acredita. Então, nós não podemos falar de líderes religiosos ateus? Não, isso não. Mas nós podemos falar de grandes personalidades que são ateias, que não acreditam em nenhuma divindade e que acabam influenciando as pessoas através do seu comportamento. Ok, sobre a questão de liderança, uma pessoa, é uma dúvida também de 7º ano. Sim. Uma pessoa nasce para ser líder ou pode aprender a liderar? Olha, essas perguntas estão boas. O que acontece? As pessoas, elas têm a sua característica, a sua personalidade. Algumas pessoas têm mais facilidade para exercer a função de líder do que outras devido à sua personalidade. Mas sim, todo mundo pode aprender. Inclusive, uma coisa que a gente pode usar como exemplo, quando você vai para a faculdade, dependendo do que você vai estudar, você vai ter que exercer uma função de liderança na sua profissão. E aí você vai ter conteúdos na sua formação que vão te ajudar a aprender a liderar. Então, sim, existem pessoas que têm mais facilidade, mas as pessoas também podem aprender a ser líderes. Ok, obrigada. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de 6º ano. Professora Didi, a economia dos astecas, maias e incas era baseada em quê? Bom, a economia dessas 3 civilizações era baseada na agricultura, tá? E o que eles mais cultivavam, né, e que dava uma gama de alimentos que eles foram descobrindo o que podia vir, foi o milho. Mas claro que, né, eles tiveram outros tipos também de plantações, né, como algodão, como o cacau, o tomate, pimentão, teve várias outras coisas, né, que era lá dessas civilizações. Mas basicamente nós temos que saber o quê? Que era baseada na agricultura, com o milho sendo o principal alimento ali deles. Ok? Ok, vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida também, a professora Didi, é uma dúvida de 4º ano. Quais são as mudanças no papel das mulheres do passado para os tempos atuais? Muitos, né, Dani? Muitas, com certeza. Porque, na verdade, assim, né, eu coloquei lá no início, né, sobre a questão do desenvolvimento das famílias, né, então colocando que as mulheres eram, né, elas eram muito domésticas, de ficar em casa mesmo, tomando conta ali, né, das atividades domésticas e dos filhos. A gente teve um grande avanço, né, na questão do desenvolvimento do papel das mulheres na sociedade a partir da Revolução Industrial, que foi quando as mulheres, né, elas tiveram, de certa forma, sair de casa para trabalhar, né, como assalariadas, para estarem ajudando o marido ali nas despesas domésticas. Com isso, então, ela foi ganhando espaço, né, porque aí ela teve que arrumar formas de como que deixava as crianças em casa, quem que ia olhar. E aí também ela percebeu, a partir, né, da Revolução Industrial, ela saindo de casa para trabalhar, que ela era muito capaz e que ela poderia estar desenvolvendo qualquer atividade em pé de igualdade, né, com os homens. A gente sabe que isso, ainda hoje, nós temos dificuldade em cima disso. Mas hoje a grande, né, parte dos trabalhos, tanto mulher como homem desenvolve da mesma forma. Aí, com isso, então, através, claro, né, que isso não foi fácil, mas de muitos movimentos, de muitas reivindicações, né, as mulheres conseguiram, né, chegar hoje no que a gente chegou, num patamar quase de igualdade, tá? Ok, vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida também é para a professora Didi, é uma dúvida de 6º ano. Nossa, desculpa. Do Rio Nilo. Voltou tudo aqui, só um minuto. Qual a importância do Rio Nilo para o surgimento das
civilizações egípcias? Bom, o Rio Nilo, a gente fala, né, que se não fosse por ele, né, a civilização egípcia, a gente não sabe se ela existiria, porque, na verdade, né, lá trabalhando no PET com vocês lá, eu fiz uma comparação de 2 mapas, não foi? Um mapa atual, né, lá hoje, né, lá da África, mostrando Egito e tudo, e mostrei lá onde foi formada a civilização egípcia, que na época lá, você olha no mapa, né, ele era todo cercado quase por regiões desérticas. Mas por glória de Deus e da natureza, né, lá tinha o rio Nilo, não é isso? E aí esse rio Nilo, ele foi realmente a fonte de riqueza, né, para que acontecesse a formação dessa civilização egípcia lá nesse local. Por quê? Porque o rio Nilo, ele tinha água em fartura, que ele proporcionava, né, as grandes colheitas, tá? Quando ele tinha as enchentes, né, que aí dava aquela vazão de muita água, ela formava uma camada de humus, né, que ali também facilitava a fertilidade da terra, e ali a gente pode falar que tudo que se plantava dava. E aí, então, o rio Nilo foi de extrema importância e ele ainda continua sendo importante, porque ele hoje ainda alimenta aproximadamente 1/3 da população, né, africana na atualidade. Tá? Obrigada, professora Didi. A nossa próxima dúvida é para ensino religioso. É uma dúvida de 9º ano. Professora Tassiana, como sei que preciso mudar a forma como vejo as outras pessoas? Olha, é uma coisa muito importante da gente observar. O ideal da gente saber conviver com a outra pessoa é sabendo respeitar os limites da nossa identidade e da alteridade da outra pessoa. Então, se você vê a outra pessoa como alguém que não é digno do mesmo respeito que você seria, se você vê a outra pessoa como alguém inferior por causa das suas diferenças, seja de raça, seja de credo, seja de origem social, se você vê a outra pessoa como inferior por qualquer motivo que seja, então está na hora de você começar a repensar se essa forma de você ver as outras pessoas realmente é a mais adequada e está valendo a pena. Ok, obrigada. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de 4º ano. Professora Didi, quais são os grupos familiares que mais sofrem com a violência? Então, eu diria que são 3 grupos, né? Que seriam as crianças, os idosos e as mulheres, tá? E a gente tem percebido, né, as crianças, porque são frágeis, né, às vezes são indefesas e não dão conta, né, de se defenderem como precisavam. E os idosos da mesma forma, né? E as mulheres, a gente sabe que por várias situações, né, elas também encontram, né, ou são obrigadas a serem submissas num monte de situações que a gente vivencia. Essa pandemia, inclusive, né, Dani, ela tem mostrado, né, que teve um aumento muito grande, né, de violência contra esses 3 grupos, né, sociais, tá? Né, porque realmente, assim, as pessoas estão convivendo mais dentro de casa, ficando ali, aí às vezes ficam impacientes, né? E aí eu falo assim, gente, que quando a gente pensa em violência, a gente não pode pensar só na violência física. A gente precisa também pensar naquela violência, né, que é mental, né, que é aquilo que as pessoas falam para as outras pessoas, né, e que aquilo ali também é uma violência muito grave. E eu diria que principalmente contra as crianças, que elas têm toda uma vida longa para levar aquilo adiante. Ok, obrigada, professora Didi. Estamos chegando ao fim do Tira Dúvidas de Ciências Humanas. Ficou alguma dúvida? Acesse o aplicativo Conexão Escola e envie sua pergunta diretamente para o seu professor. Quero lembrar que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome os dados da sua internet. Você pode consultar também o seu PET, o plano de estudo tutorado, que está disponível gratuitamente para download no nosso site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E claro, assistir às nossas aulas quantas vezes quiser nas plataformas digitais. Eu agradeço a presença das nossas professoras, dos intérpretes de Libras e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã!